Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezado, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Estudando Direito. E hoje a gente vai falar de um tema muito sensível na medicina legal, que são as asfixias. A asfixiologia, ela é estudada por essa parte da traumatologia, chamada asfixiologia forense, e ela tem as suas tipologias, tem as suas características e tem as suas fases. E esse vai ser o nosso tema de hoje. Pois bem, a asfixia, o que é isso? A asfixia é qualquer perturbação ao corpo humano oriunda da falta de oxigênio, ou seja, por N motivos, a pessoa perdeu momentaneamente a capacidade de respirar por tempo suficiente que lhe cause alguma lesão grave ou cause a morte. Detalhe, é o primeiro ponto que a gente precisa falar aqui. Às vezes, a asfixia ela é causada por causas que têm origem interna. Asma, bronquite, uma insuficiência cardíaca, enfisema pulmonar. Esses males, essas doenças podem causar situações de asfixia, que leva à hipóxia e pode levar à morte ou lesões graves. Esse não é o caso. Esse é de mais interesse da medicina clínica. A medicina legal, ela se preocupa quando a asfixia possui uma causa externa, seja um afogamento, um engasgo, seja, por exemplo, uma fratura de um ocioide, uma paralisia muscular após um tiro que impede a pessoa de respirar. Poxa, isso tudo possui interesse para a medicina legal. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, qualquer mecanismo externo que impeça a respiração, nós temos aí de claro interesse médico legal, certo? Então, primeiro ponto dito, vamos seguir. Fases da asfixia é o primeiro ponto. As fases da asfixia, tecnicamente, academicamente, você vai ver no manual isso daí, são 4. Nós temos a primeira delas, a dispneia inspiratória. Nós temos a dispneia expiratória. Nós temos a fase de parada cardíaca, a fase agônica. E nós temos o fim, os últimos movimentos respiratórios e a morte. Acontece mais ou menos isso e é uma fase de fato terrível, um processo terrível, porque a asfixia, assim como todas as mortes, ela não é uma chave de liga e desliga, ela é um processo. A primeira fase é a dispneia inspiratória. Primeiro, o que é dispneia? Dificuldade de respirar, a respiração irregular. A dispneia inspiratória, a vítima, a pessoa ainda consciente, faz um esforço absurdo para inspirar, para puxar o ar para dentro do corpo. E não consegue, ou tem muita dificuldade para inspirar minimamente um ar com oxigênio. Ou seja, ela é decorrente da própria situação de hipoxemia, ou seja, a pessoa já está sufocando e vai tendo mais e mais dificuldade de inspirar. Essa fase terrível onde a pessoa está consciente ainda dura 1 minuto ou 2, que são longos para quem está passando por isso. Dispneia expiratória. Perceba que com a pouca entrada de oxigênio, nós temos uma alta concentração de gás carbônico no corpo, de modo que a pessoa, a vítima, ela está numa situação de hipercapnia, muita concentração de gás carbônico no corpo. Ele passa a ter dificuldade agora para colocar o ar para fora. Ele vai perdendo gradativamente a consciência. Nesse momento, o sistema nervoso central pode disparar algumas convulsões. É nesse momento onde, por exemplo, o afogado causa, por quanto dessas convulsões, algum arranhão, né, uma escoriação, alguma equimose, quando ela se debate no fundo do rio ou se debate, por exemplo, no fundo de uma piscina. Isso são convulsões oriundas do processo, por exemplo, de afogamento. Esse processo dura de 2 a 3 minutos, mas é muito variável, porque varia de pessoa a pessoa, de situação para situação. Terceiro, temos a fase de esgotamento, onde ocorre a parada respiratória de fato. A pessoa não está conseguindo, ela sai da fase de dispneia e ela passa a não respirar mais. Parada respiratória. Ou seja, o indivíduo perde a consciência e entra em parada respiratória. Ou seja, ela vai, nesse momento, nesses poucos minutos, é uma morte aparente, porque é reversível. Através das manobras certas, ele pode retornar. Então, temos aí essa margem de ação. Depois disso, uma vez
sobrevindo à parada respiratória, temos paulatinamente o processo de morte, os últimos movimentos respiratórios também disparados pelo sistema nervoso central, até que a pessoa vem a óbito por asfixia. A asfixia também tem a sua própria tipologia, a classificação. Existem várias asfixias, porque são vários os modos através dos quais a pessoa pode perder a capacidade de respirar. Nós temos, e as mais clássicas, são a sufocação direta, as asfixias por obstrução das vias respiratórias podem ser sufocação direta ou sufocação indireta. A sufocação direta nós temos desde a oclusão da boca e nariz, a pessoa fecha a boca e o nariz, impede de passar, seja com a mão, seja com um travesseiro, seja com um saco plástico, a pessoa vai de fato sufocar e vai ser asfixiada desse jeito, porque ocorre o impedimento físico, a oclusão de fato do nariz e da boca. A oclusão também pode ser da laringe e da faringe, seja aí comum essa situação, por exemplo, de engasgo. A pessoa se engasgou e ficou o alimento preso, por exemplo, na laringe, na faringe, que impede ela de respirar. Outra hipótese de oclusão é não só o engasgo, mas tem, por exemplo, uma situação de alergia. A pessoa que o processo alérgico dela envolve edema de glote, ou seja, a glote, né, aquela tampinha que separa ali o esôfago, para poder não entrar comida nas vias aéreas, ele incha e acaba obstruindo. Então, ou seja, no momento em que a faringe, a laringe são obstruídas por conta da própria glote, temos também uma hipótese que a pessoa pode morrer de fato asfixiada. Então, ou seja, a resposta aqui precisa ser muito rápida, porque se a morte não sobrevier por conta de um choque anafilático, ela pode de fato sufocar pela própria glote. E temos as asfixias por constrição cervical, que são aquelas clássicas: enforcamento, estrangulamento e a esganadura. O enforcamento, o laço, ele é apertado, ou seja, a força que prende e de fato faz a constrição cervical é a gravidade. Puxa o peso do corpo da vítima para baixo e fecha o laço com muita força, às vezes de maneira abrupta, causando até mesmo a fratura do osso hioide. No caso do enforcado, inclusive pode até ter a suspensão incompleta, ele pode até mesmo estar tocando o pé no chão, mas não necessariamente quer dizer que foi algo forjado. Nós temos aí a questão do enforcamento. É preciso saber que o sulco deixado pela corda, ele segue normalmente a linha do queixo, né? Ele é oblíquo, ascendente, bilateral e anteroposterior. Ou seja, normalmente no enforcado típico, aquele cujo nó é atrás da cabeça, na parte anterior aqui, na parte de trás da cabeça, a cabeça fica fletida para frente. Ou seja, esse é o clássico, o enforcado típico. Temos hipótese do enforcado atípico, onde o nó é, por exemplo, de um dos lados do corpo. Detalhe, ainda quando o enforcado típico, ele pode não apresentar cianose de face, ele pode não apresentar o rosto arroxeado, porque quando o laço se fecha muito abruptamente, ele pressiona os dois bulbos carotídeos dos dois lados. O que são bulbos carotídeos? É uma parte que sai da veia carótida comum para as suas ramificações, que permite justamente a irrigação do cérebro. No caso do enforcado típico, aquele que o nó é atrás da cabeça, ele vai fechar os dois bulbos carotídeos ao mesmo tempo. Então, ou seja, nenhum sangue vai para a cabeça e nenhum sangue volta. Então, de modo que a gente não vai ter a cianose. Já no enforcado atípico, ele vai pressionar apenas um dos bulbos carotídeos, ele vai pressionar apenas um dos lados, de modo que ele pode apresentar mais facilmente uma cianose, porque o sangue vai por um lado, mas não volta. Ele vai ficar com o rosto bastante cianótico, certo? A outra hipótese da constrição cervical é o estrangulamento. Diferente do enforcamento, o estrangulamento é causado por uma força externa, que não seja a gravidade. Pode ser, por exemplo, um mata-leão, pode ser uma corda que outra pessoa está segurando e apertando o pescoço da vítima. No caso do estrangulamento, o sulco da corda ele costuma ser contínuo. Você vê aqui, ele abrange
todo o pescoço, porque ele não está suspenso. E no enforcamento esse sulco não é contínuo. Ele vai estar mais claro ou mesmo inexistente na parte do nó, na parte do laço. Na volta mais alta, por onde a pessoa está pendurada, não temos a existência do sulco. Já no estrangulamento, sim, ele é contínuo, de um lado a outro, e fecha o pescoço em 360. Ele abrange todo o pescoço, mais ou menos com a mesma profundidade. Outra, no enforcado, na parte mais baixa, por exemplo, no enforcado típico, que é a cabeça fletida para frente, o sulco vai ser muito mais profundo aqui do que dos lados. A gravidade faz isso, né? Outra coisa, no estrangulamento é muito comum a corda fazer mais de uma volta, porque na hora que a pessoa está estrangulando a outra, ela quer ter certeza de que vai matar. Já na esganadura, que é o terceiro da constrição cervical, a gente tem a constrição cervical, ela é feita com as próprias mãos. Ela é feita com as mãos e com as unhas. De modo que é comum a fratura do osso hioide, porque ele vai pressionar com tanta força, me parece um crime carregado de ódio, vai apertar e vai deixar marcas de escoriações ungueais. O que é isso? Escoriações causadas pelas unhas no pescoço da vítima. Aí, nesse contexto aí, a gente vai ter sinais muito claros. A vítima pode tentar se debater e arranhar o seu agressor, tentar agredir o seu agressor. Outro ferimento também de interesse médico legal, então, ou seja, são feridas que estão ali nos arredores do sítio, do local, que podem ajudar muito isso daí. Além da fratura do ocioide comum na esganadura, pode ter, em caso de infanticídio, até fratura da coluna cervical. A pessoa aperta com tanta força e a criança é tão pequena, recém-nascida, que de fato fratura a coluna cervical. Okay? Enfim, no infanticídio, além disso, a desproporção das forças entre a mãe e a criança recém-nascida, que não tem possibilidade nenhuma de se defender. Então, temos aí também, essas são a sufocação direta. Tem a sufocação indireta, que é justamente a hipótese de quando a pessoa está em determinada situação, que está numa situação de compressão torácica, ou seja, a pessoa está com o peito muito pressionado por uma força extrínseca, ou excesso de peso, por exemplo, que impede os movimentos do tórax. Ou seja, também às vezes ele é tão pesado que impede ele de respirar. Se a pessoa que está com obesidade mórbida terrível, às vezes tem que ter um aparelho para respirar, porque os músculos do diafragma não têm força para fazer a expansão torácica. Outro exemplo, desfocação indireta, a tal respiração paradoxal, fraturas múltiplas nas costelas, transformam cada costela dessa numa agulha, entrando no pulmão, e a cada respiração essas agulhas vão mais e mais penetrando. Isso já pode causar situação de hemotórax, dificuldade de respirar, hipoxemia, hipóxia e morte. Ou seja, isso é tudo não causado pela oclusão, como aconteceu nos exemplos que eu falei, mas por algo no tórax. Outras hipóteses são as asfixias por modificação do meio ambiente. Aí temos o confinamento, o soterramento e temos o afogamento. O confinamento, ele é o mais fácil da gente entender. A pessoa fechada em um local hermeticamente isolado do meio externo, aquele oxigênio que está ali vai acabar em algum momento. Aquele oxigênio que está ali disponível para ela naquele local vai acabar. Então, ou seja, algum momento ele vai tentar fazer a troca gasosa, não está tendo nenhuma pressão, não está tendo nenhuma oclusão, e a troca gasosa não vai ser possível porque o oxigênio não vai estar disponível. Por exemplo, a pessoa que tinha muito medo de ser enterrado vivo, a morte é aqui por confinamento, né? Alguma hora o oxigênio acaba e ela para de respirar, porque as necessidades de oxigênio, a umidade do ar, não são adequadas à respiração. Temos também o soterramento. O soterramento é a asfixia que ela é decorrente da substituição do ar por partículas sólidas, por terra, normalmente. A pessoa que, por exemplo, está numa situação de deslizamento, se ela não morrer pelo impacto
né, da coisa, causando múltiplas fraturas e lacerações no corpo, ela pode ser soterrada viva, e ainda que consiga expandir o tórax em determinado momento, ela vai estar com as vias aéreas todas cheias de partículas sólidas, né? Os canais condutores de ar, e me refiro aos brônquios mais finos e aos bronquíolos, vão estar entupidos de terra, entupidos de lama, e ela justamente não vai conseguir aí respirar. E o último e mais comum é o afogamento. O afogamento, ele é a entrada de qualquer líquido nos pulmões por meio das vias respiratórias. Perceba que não necessariamente a pessoa tem que estar submersa para se afogar. Eu mesmo já vi o caso de uma pessoa que se afogou em casa. Ela se afogou em casa porque teve um mal súbito e o rosto ficou debaixo da banheira e ela morreu, de fato, afogada. E a importância médico-legal do afogamento, ela é muito única, porque ele é uma asfixia que deixa sinais típicos, né? Ou seja, nós temos os sinais típicos da asfixia, né? Nós temos a chamada tríade asfíxica, que é justamente a questão do sangue fluido mais escuro. A única exceção é no afogamento, o sangue não fica mais escuro. Outra, em asfixias normalmente se tem uma congestão polivisceral. O que é isso? Uma congestão generalizada nas vísceras maciças, de modo que ela é oriunda da falência cardíaca, né? As vísceras vão ficando com sinais de congestão, vão ficando mais arroxeadas por conta da falência cardíaca que antecede a morte. É um sinal que é muito difícil de você achar, mas ele indica, embora a asfixia não tenha sinais patognomônicos claros, mas a congestão polivisceral ela pode ser de importância muito única aqui. E as equimoses ou manchas de Tardier. As manchas de Tardier, elas são encontradas na região subconjuntival, ou seja, abaixo da conjuntiva, subpleural, nos pulmões, e subepicárdica, no coração. O que são manchas de Tardier? Elas são pequenas sugilações oriundas da hipóxia. E no caso do afogado, da entrada forçada de água, porque percebam, o diafragma funcionou por ordem do sistema nervoso central e puxou aquela água toda para dentro, rompendo alguns dos bronquíolos, deixando aquelas pequenas equimoses. Ou seja, você vai ver que são pequenas sugilações aqui na região subconjuntival, a parte da sua pálpebra, em linguagem leiga, parte da pálpebra, você vai ver algumas sugilações, certo? É uma tríade que indica asfixia, né? Não é ela sozinha, não quer dizer muita coisa, mas ela indica asfixia. Outra, no afogado tem-se também a formação do cogumelo de espuma. O cogumelo de espuma, ele é típico do afogado que morreu do afogamento. Pode até parecer idiota isso que eu falei, mas é porque tem o afogado azul e o afogado branco. O afogado azul é aquele que morreu, foi encontrado na água e morreu por afogamento. O afogado branco é aquele que a morte não foi causada pelo afogamento. Ele morreu fora e foi jogado na água. É o afogado branco. Então o afogado azul, ele de fato vai demonstrar o tal cogumelo de espuma, que é oriundo justamente da reação da traqueia com a água. Ele começa a colocar essa espuma para fora, tanto pela boca quanto pelo nariz. Enfim, o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu queria, mas deu para resumir. Asfixiologia é um mundo, asfixiologia é muita coisa. Mas eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha despertado o interesse de vocês nesse assunto, porque de fato é algo fascinante, certo? Qualquer dúvida, fiquem à vontade vocês para me procurar, tanto aqui nos comentários, no meu perfil do Instagram. Considerem seguir o canal e estou à disposição de vocês aqui justamente no que vocês precisarem para tirar dúvidas na parte de medicina legal e das matérias que gravitam em torno dela, que é o direito penal, direito processual penal, criminalística e criminologia. É isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a quem chegou até aqui, muito obrigado mesmo e até a próxima.